Jayne Mansfield não foi apenas mais uma loira deslumbrante dos anos dourados de Hollywood. Ela foi um furacão de carisma, escândalos, inteligência e ousadia, que desafiou os padrões da época, virou símbolo sexual mundial e teve uma morte tão trágica quanto misteriosa. Mas por que, mesmo com tanto brilho, Jayne caiu no esquecimento da indústria? Prepare-se para conhecer a mulher por trás do mito. Essa é a história de Jayne Mansfield, a estrela que ousou demais. Jayne Mansfield nasceu como Vera Jayne Palmer, em 1933, no Texas. Desde muito cedo, ela já dizia: "Um dia, todo mundo vai saber meu nome." Era uma menina sonhadora, apaixonada por cinema, que passava horas em frente ao espelho imitando falas e poses de estrelas como Jean Harlow e Mae West. A perda do pai quando ela ainda era criança deixou marcas profundas. Mas, ao invés de recuar, Jayne mergulhou ainda mais na fantasia de Hollywood. Casou-se aos 17 anos com Paul Mansfield e teve uma filha, mas o papel de dona de casa nunca foi suficiente para ela. Frequentava aulas de atuação, estudava teatro e participava de concursos de beleza, ganhando todos os títulos possíveis: Miss Perfeição, Miss Fotogenia, Miss Caipira do Texas. Em 1954, com os cabelos loiros platinados e uma presença impossível de ignorar, Jayne chegou em Hollywood. Sabia que não bastava apenas ser bonita. Precisava ser inesquecível. Nos anos 1950, Marilyn Monroe era a maior estrela do planeta. E todo estúdio queria sua própria versão da loira fatal. Jayne Mansfield surgiu nesse cenário como uma concorrente à altura, pelo menos aos olhos dos chefes de estúdio. Mais diferente de Marilyn, Jayne era ainda mais provocativa, mais espalhafatosa, e amava uma polêmica. Ela aparecia em eventos com vestidos colados no corpo, decotes estratégicos e um sorriso de quem sabia exatamente o efeito que causava. Uma vez, em um jantar cheio de estrelas, Jayne propositalmente deixou o vestido escorregar e expôs os seios. A foto do momento, com Sophia Loren olhando, desconcertada, virou capa de jornal no mundo inteiro. Jayne era um fenômeno de autopromoção. Sabia onde estavam os fotógrafos, como atrair a imprensa, como criar uma cena. Ela se transformou numa máquina de escândalos, e faturava alto com isso. Apesar da fama, Jayne nunca foi totalmente aceita como atriz dramática em Hollywood. Mas teve alguns papéis de destaque que marcaram a cultura pop. O mais lembrado é The Girl Can't Help It, 1956, uma comédia musical onde interpreta uma mulher que enlouquece os homens só com a presença. O filme é puro exagero visual, e Jayne brilha em cada cena, ao lado de lendas do rock como Little Richard e Fats Domino. Em Wilson que Sopoi o Rock Hunter, 1957, Jayne satiriza sua própria imagem, interpretando uma estrela mimada e artificial, em uma crítica à publicidade e ao culto à celebridade. Ela também teve a chance de mostrar um lado mais sério em The Vaivar Boys, 1957, baseado em Steinbeck, embora o filme não tenha tido tanto destaque. Seus filmes não viraram grandes clássicos, mas ajudaram a consolidar o arquétipo da loira fatal exagerada, algo que seria repetido por décadas no cinema. Por trás da voz infantilizada e do corpo explorado até o limite, Jayne era incrivelmente inteligente. Tinha um QI altíssimo, falava 5 idiomas, tocava violino clássico, mas isso não rendia manchete. Ela entendia que, na Hollywood da época, inteligência feminina não era valorizada. Então ela interpretava o papel da loira burra, de propósito. Porque era isso que vendia. Jayne era estrategista, controlava seus contratos, produzia sua própria imagem, e sabia como ninguém criar um personagem midiático. Ela não era apenas atriz, era produto, era campanha de marketing ambulante. Jayne Mansfield foi uma das primeiras celebridades a dominar o conceito de marca pessoal. Sua mansão cor-de-rosa em Los Angeles, com fontes e paredes pintadas em tons de algodão doce, virou um símbolo do exagero hollywoodiano. Ela estampava revistas, posava com animais exóticos, colocava os filhos em campanhas publicitárias e transformava a própria vida em espetáculo. Era pioneira do que hoje chamaríamos de influencer. A diferença é que, naquela época, tudo era feito com flashes,
câmeras analógicas e muito escândalo. Mesmo quando a carreira entrou em declínio, Jane ainda sabia como manter as manchetes. Mas os holofotes têm prazo de validade. E em Hollywood, ele costuma ser cruel, principalmente com mulheres que ousam demais. Com a virada dos anos 60, o público queria algo diferente. Estrelas mais naturais, filmes mais realistas. Jane, com seu estilo exagerado e performances caricatas, começou a parecer datada. Os convites rarearam. Ela passou a fazer shows em boates, filmes de baixo orçamento na Europa, e, aos poucos, foi sendo empurrada para as margens. A mesma indústria que a promoveu como símbolo, agora a descartava como caricatura. Entre suas excentricidades e histórias polêmicas, um dos capítulos mais curiosos e assustadores da vida de Jayne Mansfield envolve o mundo do ocultismo. Nos anos 60, ela se aproximou de Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã. Os dois se conheceram em 1966, quando Jane já estava em um momento de declínio na carreira, mas ainda sedenta por atenção e cercada de histórias sensacionalistas. LaVey era mestre em publicidade, assim como Jane, e a amizade, ou, para alguns, um romance, entre eles gerou manchetes explosivas. Ela posou para fotos ao lado dele, usando colares com pentagramas e roupas pretas, contrastando com sua imagem habitual de loira glamourosa. Alguns amigos afirmavam que era apenas mais uma jogada de marketing para se manter relevante, outros juram que Jane acreditava nos rituais e que buscava proteção espiritual. O próprio LaVey dizia que lançou um feitiço contra o advogado de Jane, Sam Brody, que segundo ele a estava prejudicando. Meses depois, Brody morreu no mesmo acidente de carro que tirou a vida dela. Essas coincidências alimentaram teorias de que a morte de Jane foi resultado de uma maldição. O que é fato ou exagero, ninguém sabe ao certo, mas essa história ajudou a consolidar o mistério em torno de seu nome, transformando-a, mesmo após a morte, em personagem de um enredo que mistura glamour, tragédia e sombras. Em 1967, Jane Mansfield morreu em um acidente de carro brutal, aos 34 anos. O veículo em que estava colidiu com a traseira de um caminhão e foi praticamente destruído. 3 dos seus filhos estavam no banco de trás, e milagrosamente, sobreviveram. Entre eles, estava Mariska Hargitay, que anos depois se tornaria atriz de sucesso em séries de TV. Logo após a tragédia, começaram os boatos. Diziam que Jane foi decapitada, uma mentira que virou lenda urbana. Outros rumores envolviam maldições, rituais, pactos sombrios. Até na morte, ela virou espetáculo. O acidente foi tão marcante que, depois dele, as leis mudaram nos Estados Unidos, foi criado o bar de proteção na traseira de caminhões, que até hoje é conhecido como Barra Mansfield. Jane Mansfield foi muito mais do que a loira provocante que os jornais adoravam. Ela foi uma mulher inteligente, ousada, pioneira, que desafiou os padrões da sua época, e pagou o preço por isso. Enquanto outras estrelas da Old Hollywood foram lembradas com reverência, Jane ficou presa à caricatura. Mas seu impacto é inegável. Ela abriu caminhos para mulheres que vieram depois, desafiou o machismo da indústria e criou uma persona que ainda inspira o imaginário pop. Hoje, é hora de lembrar não apenas da imagem, mas da mulher por trás dela, porque Jane Mansfield foi, e sempre será, uma estrela que brilhou demais para ser ignorada.